Boa tarde, galera. 15 de janeiro, segunda-feira, 17 horas e 46 minutos. Gente, o que eu quero falar para vocês, voltando a falar das prostitutas do sistema e do mundo espiritual. Gente, muita coisa que eu já falei aqui, eu sei, mas eu não falei antes, porque não tinha chegado a hora, eu ainda não tinha tocado no assunto. Tinha assunto que eu fiquei receoso de falar, a exemplo do chupa-flu espiritual que vocês andou contratando aí, íncubos e súcubos, ao modo do chupa-flu de Araraquara. Mas depois que eu vi vídeos do chupa-flu de Araraquara, eu vi que as pessoas estavam acostumadas a ver esse tipo de vídeo, então eu resolvi falar, mas eu já tinha informação. E esse vídeo que eu vou falar agora é um outro vídeo que eu já tenho informação. Porém, estou gravando esse vídeo agora, tá? Gente, sobre o nível de tortura que esse sistema nojento anda fazendo contra homens. Talvez, eu volto a falar pra vocês, não sei se contra mulheres. Eu só tenho informação de contra homens. Talvez, não sei, pode até ser que usem contra mulheres solteironas e mulheres lésbicas, não sei. A informação que eu tenho é contra homens heterossexuais solteirões e homens homossexuais na tal da reversão gay. Gente, vocês estão apoiando, eu falei isso em vídeo, sabe? Vocês estão apoiando uma coisa horrível, que é esse bolsonarismo nojento. Não é à toa que começa com boas de bosta. E não adianta você... o bolsonarismo é o nazismo, gente, brasileiro. E vocês, não adianta vocês falar que vocês não têm culpa, porque vocês têm. Não adianta um nazista, por mais que ele nunca matou ninguém, mas só pelo fato dele ser nazista, da Alemanha nazista, ele é culpado do holocausto judeu. E vocês, nazistas brasileiros, bolsonaristas, vocês são culpados por tudo isso que está acontecendo, por toda essa desgraça que está acontecendo na vida desses homens. Vocês são culpados. E vocês vão pagar caro perante Deus. Assim como os nazistas pagaram e vão pagar ainda pelo holocausto contra os judeus. Gente, o assunto desse vídeo. Sabe o que esses espíritos eles estão provocando? Extrema agonia de alma na mente, no corpo desses homens. Eu falei do chupa-flu, né? Desses íncubos e súcubos que eles andam dando linguaradas em tudo quanto é buraco desses homens. Buraco nos dois buracos da orelha, no flu desses homens, né? No próprio flu, linguada do lado de fora e linguada dentro, basicamente 24 horas por dia no meio da rua, que é uma coisa espiritual. Tem uma pessoa do lado, outra pessoa do outro, aquela pessoa não está sentindo nada, mas a pessoa que está sofrendo um ataque do íncubos e súcubos, espíritos de estupro, durante o dia, gente. Durante o dia, no meio da rua, no centro da cidade, solzão do meio-dia, o espírito está lá, dando linguada no flu do cara. Não é só à noite. Mas assim, a informação que eu tenho também, que eu vou falar para vocês agora e que eu não tinha gravado vídeo ainda, é o seguinte: esses espíritos fazem questão de causar extrema agonia. Você já ouviu falar da palavra gastura? Sabe o que é gastura? Gastura é algo que os seus ouvidos não suportam ouvir, que te dá gastura. Por exemplo, gastura não é só de ouvido, gastura é de visão também. Tem uma certa visão que os seus olhos não suportam ver, te dá aquela gastura. Mineiro fala ripunância. Quem é mineiro sabe do que eu estou falando. Mineiro fala, ai que ripunância. Ripunância. Mas todo mundo fala gastura. Sabe mosquito que vai chupar seu sangue à noite? Ele não vai bem perto do seu ouvido e é um som insuportável, que é pelo fato de ser muito próximo ao seu ouvido, você não suporta aquele bichinho daquele tamanho voando perto, praticamente entrando dentro do seu ouvido. Você tem, não é nem mesmo uma atitude pensada, mas uma atitude em reflexo.
O negócio é tão insuportável que não vai nem na sua mente racional, mas vai na sua mente reflexiva, onde por reflexo você já dá um tapa. Porque aquele som é extremamente desconfortável e causa gastura extrema nos seus sentidos, que você não suporta, você não aguenta. Fica paradinho e deixa um mosquito ficar bem na beiradinha do buraco do seu ouvido, fazendo zumbido, fazendo barulho. Você não suporta. Se alguém te amarrar, meu amigo, se alguém te amarrar com cordas grossas, assim, ó, e falar, eu vou te dar R$1 milhão para você suportar o zumbido de um mosquito, não só de um, mas de vários mosquitos, para você suportar, mas vai ter que ficar amarrado e você vai ter que suportar. Você perde o seu R$1 milhão, porque já não é nem a mente racional, é a mente mais primitiva, o seu cérebro na parte mais primitiva que já dá um tapa naquele mosquito. O que esses espíritos estão fazendo, gente? Eles estão falando bem próximo ao ouvido desses homens. Não é, informações que eu tenho. Graças a Deus eu estudo religiões. E graças a Deus, pessoas que vão em religiões que não cristãs, que eu conheci, me contaram essa. E eu sei, eu tenho informação. Esses espíritos não falam, porque assim, pessoas normais não ouvem esses espíritos, mas uma pessoa que é médium, você que é espiritualista, a palavra é médium, e você que é cristão, a palavra é você tem dons espirituais. Você que tem dons espirituais, ou você que é médium, você já tem maior sensibilidade para essas coisas. E eles pegaram alguns homens que é médium, que tem dons espirituais, e botaram uma quenga espiritual e um prostituto, vagabundo espiritual, para ficar falando bem próximo ao ouvido desses homens. Basicamente, não é bem próximo, praticamente encostando o lábio espiritual do espírito no buraco. Para você entender o que eu estou falando, não é encostando na orelha, é encostando no buraquinho do ouvido do cara. E esses caras já sentem, esses homens já sentem as linguadas, que eu já falei nos vídeos anteriores, que causa angústia de alma, porque eles sentem a mesma sensação, e a tortura chinesa não é prazer, que é uma coisa 24 horas por dia, não é prazer, é tortura, e é uma tortura extrema, não é qualquer tortura, não é uma tortura suportável. Até onde eu sei, a informação que eu tive, alguns desses homens ficaram loucos. Alguns desses homens foi parar no psiquiatra, ficou internado como louco. E o cara não era, nunca foi. E esses espíritos deixaram o cara louco. Esses espíritos de íncubos e súcubos. Com essas linguagens, porque os caras sentem tudo como se fosse uma pessoa, uma língua quente, úmida, a mesma sensação. Aí esses espíritos, gente, eles estão falando bem próximo ao ouvido dos caras. Mas assim, eles fazem questão de basicamente encostar a boca espiritual deles no buraco do ouvido do cara, do homem, para causar gastura, para causar extremo desconforto. E isso também está se repetindo 24 horas por dia. Durante o dia, o cara está no centro da cidade andando, os espíritos estão com a boca encostada no buraco do ouvido do cara, no buraco do ouvido. Por quê? Não é que o espírito está ali a 1 metro de distância falando as besteiras, pornografia, porque esses espíritos, eles estão falando pornografia, estão, mas eles também ameaçam, falam que vão matar. Eles contam um monte de lorota, enfim, eles falam um monte de coisa, tentando fazer uma lavagem cerebral nos caras, mas também causando pânico, causando medo, causando fobia. Fobias, no plural. Então não é só isso, só que o que esses espíritos mais fazem
pelo fato deles serem espíritos íncubos e súcubos, o que eles mais fazem não é ameaçar de morte, não é falar que vai matar, não é falar que não sei quem vai te matar, porque tudo isso eles falam. Que ou eles vão te matar, os próprios espíritos falam, ou eles ficam botando medo na mente e no coração desses caras, falando que não sei quem vai matar eles. Mas isso daí é o que eles fazem de menos. O que eles mais fazem é falar pornografia extremamente pesada, 24 horas por dia. Não só fala. A questão não é falar, não é o que eles falam, mas é o que eles provocam. Esses espíritos mais gostam de provocar sensações do que falar. Não é o que eles falam, é a sensação que eles gostam de provocar. Você entende que esses homens que são médiums, esses homens que têm dons espirituais, esses espíritos causam sensações nele, como se fosse uma pessoa viva falando bem próximo ao ouvido deles. E esses homens não conseguem tirar esses espíritos de perto deles, no sentido... Porque o espírito não quer ficar falando as besteiras que eles falam a 1 metro de distância. Por quê? Se ele ficar a 1 metro de distância, ele não vai causar aquele desconforto no cara, aquela gastura extrema que o homem não consegue resistir e ele vai parar louco no manicômio. O espírito faz questão de encostar a boca espiritual dele no buraco do ouvido do cara. O espírito está literalmente grudado na orelha do cara. E eles ficam causando sensações de gastura, sensações de excitamento sexual, não é nem pelas palavras que são faladas, mas pelo fato deles estarem grudados com a sua boca no buraco da orelha do cara, grudado face a face com a face lateral do cara. Eles fazem questão de estar com a boca espiritual deles grudada exatamente no orifício auricular, no ouvido. Orifício auricular, no ouvido do cara. E eles ficam fazendo sons de boca. Sabe assim quando a pessoa faz assim, ó? Informações que eu tenho, tá? Eles ficam simulando sexo oral, então eles fazem todo o barulho certinho de uma pessoa fazendo um boquete na outra, fazendo um sexo oral na outra. Só que eles não fazem a 1 metro de distância, a 2 metros. Você entende o que eu estou falando? Pega uma pessoa, meu amigo, se você não entende, se você não tem a inteligência, se você não tem você não tem o costume de treinar a sua mente para imaginar situações, então pega uma pessoa e bota essa pessoa com os lábios delas encostado na sua orelha, literalmente encostado. E essa pessoa falando 24 horas por dia, essa pessoa molhando os lábios, e os espíritos ficam molhando os lábios assim, ó. Sabe quando seu lábio está seco e o espírito fica molhando os lábios? Só que ele faz isso encostado na sua orelha para te excitar. Ele faz isso para te excitar. Ele fica constantemente molhando os lábios espirituais dele, que nem precisa... ele não tem o que molhar ali, porque ele não sente sequidão. Enfim, os espiritualistas vão falar que sim, que eles sentem, né? Mas os cristãos vão falar que não. Que é só um jogo, e eu acredito que seja só um jogo também. Mas eles ficam molhando constantemente os lábios dele, sabe? Fazendo barulhos extremamente sexualizados para excitar o cara, para excitar o homem, 24 horas por dia. Eles ficam fazendo vários tipos de barulhos, de sons, com a boca, que não são palavras. Você está entendendo que não são sons de palavras? As palavras que eles falam... informações que eu tenho. Tudo que eles falam com voz extremamente sexualizadas. Tudo que eles falam, porque eles não falam só pornografia, mas os espíritos falam outras coisas.
Mas tudo que esses espíritos falam, pelo fato deles serem íncubos e súcubos, espíritos ligados à área sexual, e ligado à área sexual não de sedução somente, mas de estupro, tudo eles falam gemendo, como se estivesse transando. Tá entendendo? Tudo eles falam de uma maneira extremamente sexualizada, como se estivessem transando. Porque as informações que eu tenho não é só que esses espíritos falam coisas sexuais, não, mas qualquer coisa que esses espíritos falam, por exemplo, até mesmo uma ameaça de morte, pelo fato de serem íncubos e súcubos, eles falam... Ah, gente, como é que eu vou falar aqui sexualizadamente para vocês? Ai, Jesus. Eu vou te matar. Ó, tá, olha aqui ó, o jeito de falar. Um outro espírito que não é da área sexual, ele vai falar, eu vou te matar. Eu vou te matar. Vou acabar com você. Ele fala assim. Um espírito da área sexualizada, ele fala, eu vou te matar. Não, até onde eu tô sabendo é pior, eles falam assim. Pelo que é assim, ó. Até onde eu sei, pelo que nós andamos trocamos figurinha, eu e essas pessoas, a pessoa falou direitinho, porque a pessoa também ouve eles. Porque a pessoa também, essa pessoa que trocou figurinha comigo, ela ouve eles. Então ela soube me explicar perfeitamente como eles fazem. Eu vou te matar. Só que eles falam isso meio que babando. Eu vou... Como se estivesse chupando uma rola, tá entendendo? Como se estivesse com uma rola na boca e falando ao mesmo tempo. Vou falar o português logo para vocês entenderem. Eu não sei nem como é que... Eu vou te matar. E aí eles ficam falando, eles ficam fazendo barulho, de como se estivesse fazendo sexo oral. Eles ficam... o bolsonarismo não colocou apenas um espírito íncube e um espírito súcubo na vida de cada homem. Informação que eu tenho é que é mais ou menos uma meia dúzia. Parece que é de 2 a 3 espíritos masculinos de sexo e 2 a 3 espíritos femininos. Diz que esses espíritos ficam, tem vezes que eles fazem o homem ficar no meio deles como se estivesse no meio da cama. Aí fica um espírito à direita e o outro à esquerda e a pessoa como se estivesse no meio. E os dois espíritos transando e fazendo sons de transa. Sabe aquele barulhinho quando o homem tá pegando a mulher, aquele que fica batendo, sabe? Você sabe o que eu tô falando. Eu tô falando aqui para adulto, entendeu? Os espíritos ficam emulando. Eu sei lá se estão emulando, se estão fingindo, só fazendo barulho, só o som, só para excitar o homem, ou se literalmente esses espíritos estão transando. Só sei que parece que é um sexo a 3 e o cara tá no meio ali. Sabe assim, um homem à direita, uma mulher à esquerda e você no meio da cama? Os espíritos fazem questão de fazer esses caras parecer que ele tá no meio da cama deles. E tudo que esses espíritos falam é com voz extremamente sensualizada. Eu vou te matar. Não sei quem... como é que o cara fez lá pra mim? Ele está te prejudicando. Sabe voz sexy? Mas não é sexy normal? Ele não fala... Um outro espírito falaria, ele está te prejudicando, ele está te matando, ele está te... quando eles estão falando lá as coisas no ouvido dos caras, esses espíritos falam, ela está te matando, ele está te matando, voz extremamente sexualizada. E eles falam isso, não é 1 metro de distância, meu amigo, é com a boca molhada espiritual deles, encostada no buraco do ouvido do cara, causando extrema gastura, extrema repugnância, como diz os mineiros. Meu alô pra mineiraiada aí, quem tiver algum mineiro ouvindo, manda queijo, manda queijo pra mim e docinho, queijo com docinho pra mim lá no Alto da Serra de Santos que eu quero. Extrema gastura, você entende? E esses espíritos, eles... você imagina... Dizem, gente, que o nível de tortura, de gastura que esses homens estão sofrendo é tão grande,
que tem alguns deles que começam, que eles trancam o maxilar, a arcada dentária de cima com a arcada dentária de baixo, o cara fecha a boca assim, com toda a força. Sabe quando o cara tá... Sabe quando o ser humano dá ataque epilético? Que ele morde a própria língua e ele serra o dente no outro assim, que ninguém consegue abrir a boca do cara? Que tem que virar o cara de lado para ele não engasgar com a própria boca, com a própria saliva, quando ele tá dando ataque epilético. E porque ninguém consegue abrir a boca do cara, porque o cara serra a boca. Diz que esses homens fazem isso, só que ele não tá tendo ataque epilético. Diz que eles ficam assim, ó, chacoalhando assim, ó, a cabeça. Diz que eles ficam assim, ó, chacoalhando a cabeça, tentando tirar. Diz que nada tira aquela boca espiritual do buraco do ouvido do cara. Meu amigo, minha amiga, se você não tem o costume de imaginar, se você não tem a inteligência suficiente para isso, para dar peso às palavras que eu estou falando para você, então faz a experiência. Pega uma pessoa e bota essa pessoa molhando os lábios quentes dela, fazendo esses barulhos aqui, ó. Barulho de lábio que a pessoa passa a língua e molha. Ou quando a mulher acaba de passar o batom, que ela fica esfregando a boca, o lábio de cima, fica aquela coisa meio melecada e fazendo aquele barulhinho melecado, sabe? Bota uma pessoa com os lábios quentes perto da sua orelha, fazendo barulho, falando com voz sexy, extremamente sexualizada. E esses espíritos falam que esses homens falam, relatam que eles sentem o calor do hálito, como se fosse uma pessoa humana, mas não é um espírito que não se vê, não se toca, mas de alguma maneira ele consegue provocar a sensação de um hálito quente. Diz que eles ficam assim, os espíritos, ó. É tudo quanto é tipo de barulho que você pode imaginar que esses espíritos fazem para causar a sensação de excitamento, para o cara ficar com o pênis ereto, para o cara ter uma ereção, para o cara ficar com o pau duro. Diz que esses espíritos ficam assim, ó. Ofegante, mas não é ofegante que o espírito está cansado, não. É um ofegante para excitar o cara. Diz que esses homens sentem o hálito quente na orelha dele. Aí você bota uma pessoa fazendo assim, ó. Só que ele diz que os espíritos... Eu tô fazendo rápido, gente, por vídeo e rápido. Só que os espíritos fazem mais lentamente, pelo que me contaram. E você sentindo aquele hálito quente e aquele vaporzinho quente entrando na sua orelha. Bota um espírito, bota uma pessoa viva... falando qualquer coisa que seja, com voz sensualizada, perto da sua orelha. Tudo que esses espíritos falam é assim. E aí, gente, esses homens, eles têm cerrado o seu maxilar com tanta força, porque é tão grande o nível de gastura. Imagina um mosquito pernilongo que você não consegue tirar da sua orelha. Porque o pernilongo físico, você dá uma palmada nele, ele sai. Pronto, acabou aquela gastura, aquele extremo desconforto que você não consegue fazer mais nada a não ser dar um tapa no pernilongo. Tamanho o desconforto. Você não pensa em mais nada, você não quer saber de mais nada. Você só quer dar um tapa no pernilongo para ele sair. Tamanho é o nível de desconforto. E diz que esses espíritos é como se fosse um pernilongo espiritual, só que você dá um tapa no ar e você não tira eles. Imagina um pernilongo na tua orelha que você não consegue tirar. Esses homens estão serrando o maxilar com tanta força que os seus dentes estão fraturando, gente. Tem relato de homens com o dente fraturando, que eles fecham com tanta força, tamanha a gastura, que os dentes deles fraturam. Não é que o cara sofreu um acidente de carro, não. O cara fraturou o dente de tanto que ele andou com a boca cerrada, assim, ó. O dia inteiro, com a boca cerrada. Você tá entendendo o nível de tortura
que esses espíritos estão causando na vida desses homens, meu amigo bolsonarista. Isso daí não te comove não, meu amigo, minha amiga? Você não está vendo o que o bolsonarismo está fazendo na vida desses homens? Você não está vendo? E você está apoiando o nazismo brasileiro, esse sistema horrível. Assim como o nazismo alemão, o nazismo brasileiro que é o bolsonarismo. E você evangélico, você cristão apoiando uma coisa horrenda, horrível dessa. Você vai pagar com Deus, viu? Você não está entendendo o nível de sofrimento na alma, na mente, no espírito, no corpo, no coração, que esses homens estão sofrendo 24 horas por dia, de manhã, tarde, noite, madrugada, 24 horas por dia. Você não consegue pesar o peso disso não, meu amigo? Isso não te comove não? Você vai continuar nessa merda, dessa bosta, desse bolsonarismo? Você não vai lutar contra? Ou se você não lutar contra, pelo menos você não vai abandonar essa merda? E virar um cristão de verdade, virar um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, mesmo que você não seja cristão, ainda que você seja de religião afro, mas você não vai virar um homem de Deus de verdade? Ou você vai continuar sendo o bonequinho do sistema? A bonequinha do sistema, que o sistema faz assim, ó, e usa vocês a hora que ele quiser, para matar, roubar e destruir vida de homens inocentes, se utilizando de espírito das trevas, que causam extremo desconforto na vida desses homens, que esses homens estão andando assim, ó, com o maxilar, com os dentes, quebrando na boca, tamanho, o nível de gastura, de tortura na mente, na alma, no corpo, na vida, no coração, desses homens, o nível de gastura, de tortura que esses espíritos estão fazendo. Vocês não vão tomar atitude não? Vocês vão continuar na mesma, já que não é com vocês. Não é com vocês hoje, mas amanhã pode ser.